legendários, né? Mais um retiro dos legendários que foram subir a montanha para encontrar com Deus e acabaram encontrando com as abelhas. É isso mesmo, vamos ver o que aconteceu. O médico do SUS, TikToker, vai contar tudo para nós. Bota na tela, Maxwell. Bota aí na tela, Maxwell, bem devagarzinho. Ítalo Costa. Legendário descer a montanha e vai correr. Meu Deus, o áudio tá muito ruim, Jesus. Gente, o áudio tá muito ruim pra você? Correndo, meu amigo. Você tá doido? Eu vou contar pra vocês o que aconteceu nisso aqui. Seguinte, o Legendários é a turminha que veste de laranja e sobe a montanha pra encontrar com Deus. Só que essa turma aí encontrou foi as abelhas, meu amigo. Quase foi uma praga do Egito. E eu vou falar pra vocês o que você tem que fazer se uma abelha te picar. Seguinte, esse Legendário... Olha aqui, ele transformou uma situação... Você vê. Isso aqui é pegar o limão e transformar em limonada. Ele pegou uma tragédia. Uma tragédia. Porque aqui ninguém ri da tragédia alheia. Uma tragédia, coitados. Coitados, todos picados por abelha. Então, o médico aproveitou desta tragédia que o Brasil todo está em luto depois desse acontecimento, para fazer o quê? Utilidade pública. O que você faz quando você é picado por uma abelha? A gente vai descobrir agora com o Ítalo Costa. Eu tava aqui em Caldas Novas quando Caldas chegou Novas. uma ligação Caldas Novas, também conhecido como as piscininhas do inferno. aqui. O médico da regulação falou o seguinte: gente, vai chegar gente demais aqui na UPA, aqui, ó, picada de abelha, mais de 50 pessoas. E aí nós já ficou preparado, né? Prometazina, dexametasona e a adrenalinazinha, né? E aí quando a festa chegou a primeira ambulância aqui na UPA, quando abriu a porta, aquela multidão, né? Já desceu 4 logo. Já desceu 2 em anafilaxia, 2 com rubor de pele, muita dor, coceira. Mas esses não estavam em choque anafilático. Só estavam com anafilaxia, teve que fazer um tratamentinho ali com adrenalina, oxigênio. Lá... Tranquilo, pô, eles foram buscar emoção, né? Eles foram buscar um encontro com Deus. Foi quase encontraram com Deus. No local, a turma do SAMU, com as motolanças e as unidades básicas do SAMU, já foram fazendo medicação em todo mundo, prometazina, hidrocortisona ou dexametasona na galera, e já chegou pronto. Então, viva o SUS. Tá vendo? Tá vendo o que o SUS faz? alguns precisaram de adrenalina aqui, mas eu vou te falar o que você tem que fazer numa situação dessa. Primeiro, a abelha te picou, você vai vir aqui no ferrão. Se você for pegar para puxar, você vai espremer a bolsinha de veneno que tem aqui. Red total. Pode fazer isso não. Red flag? Você vai pegar um cartão, que aqui não tinha cartão para explicar, imagina isso aqui é um cartão. E a picada tá aqui, você vai, ó, apertar para tirar. Um cartão, um garfo, uma faca com as costas da faca, senão você se corta. Já pega a faca, já tira a pele, assim, ó. Já tira, você arranca a parte que a abelha te picou. Eu acho que é mais funcional. Né? Porque você vai se livrar do problema. Você vai arrumar outro, mas você vai se livrar do problema. Por quê? Aí você não espreme mais veneno lá pra dentro. Igual teve um cara que tomou 70 picadas, cara. Pra tirar isso aí, se espremendo mais veneno ainda lá pra dentro, o cara vai ficar mais inflamado ainda. Então, se uma abelha te picar, pra tirar o ferrão, você vem, ó, cartãozinho, ó. E a turma do Legendário aí, espero que vocês tenham encontrado com Deus também, não só com as abelhas. Deus abençoe vocês, viu? Deus abençoe. Deus... Caralho. Ó, olha aqui. Beleza que tem um tom de humor aí no que o maninho tá falando e tal. Mas, pô, ele trouxe conhecimento de utilidade pública. Ele aproveitou do momento, da matéria, e agora vocês aprenderam. O que você faz quando você é picado por uma abelha? Você vai puxar o ferrão? Não. Você vai pegar uma faca, vai arrancar o pedaço de pele em que ela te picou. Não tinha um alérgico? Não tinha um alérgico. Graças a Deus. Que isso, gente? Que isso? Não pode desejar o mal das outras pessoas. Que isso, Beatriz? Boa tarde, Gustavo. Então, gastam 2.000 conto pra subir uma serra, mas tomam ferroada de abelha e vão pro SUS? Fábio, o SUS não tem preconceito. O SUS atende a todos. Mesmo que a pessoa que seja atendida pelo SUS não gostaria que o SUS existisse, o SUS cuida. Alguém tira a Beatriz? Não. Beatriz,
Beatriz, vou te tirar, Beatriz. Vou te tirar. Aí vão chegar aqui na live, vão achar que a gente apoia tal coisa terrível que é desejar a morte alheia. Que absurdo. Daí que acontece. Depois dessa picada de abelha, eu fiquei pensando, puta merda, o que será que acontece nesse retiro? O que será que acontece nesse retiro? E a minha mãe falou assim, eu li um diário de um cara falando que foi pro Legendários. Minha mãe trazendo as notícias pra nós no dia de hoje. Se liga. Diário de um legendário. A fé, o cansaço e as regras militares no retiro que virou febre entre os famosos. E aí aqui tem um videozinho e depois a gente pode ler junto. Sam mandou R$5. Croe, o problema é o LivePix, pois eu tinha escrito uma mensagem muito bonita e impactante sobre os problemas sociais, e só foi o áudio gravando do meu aquário e não a mensagem que eu escrevi. E a mensagem escrita foi deveras relevante para com o tema da live e não obstante foi completamente dentro do tom proposto. Mas tudo bem, eu repetirei novamente minha mensagem anterior, que era sobre... Meu Deus. Era pertinente e dentro do tom? Inclusive conheci Sam L lá em Fortaleza. Sam L. Tem uma fotinho de marujo. Marinheiro só. Os senhores sabem que nós não temos nenhum pacto ou acordo formal para manter segredo sobre o que acontece aqui. Mas a gente sabe que se a gente contar, com certeza ninguém vai querer ir. Ninguém. Tá explicado, porra, é marketing. É marketing, não tem mistério nenhum. É assim, galera, se vocês contarem o que acontece aqui, a gente não vende. Felca atrás do Samuel Saddam? Boa tarde, Boa tarde. Boa tarde, Felca atrás do Samuel. Loção Bernardi, você me conheceu também, Croy? É foda, né? É foda, você bota um nome. Loção Bernardi. Eu não conheci ninguém chamado Loção. A frase acima, dita pra mim e mais 168 homens, resume o espírito do retiro masculino e cristão que ganhou fama nas redes sociais. Fama e mistério. Cadê o vídeo? Ah, tá aqui. É aqui? Acho que é aqui. Vamos ver. Foi um jornalista da Globo que entrou no retiro pra ver de qual que era. Aí vai contar pra nós. Oxe, cadê o áudio? Aqui. Volta, Maxwell. Começa. Bom, E aí? Onde eu começo? Bom, eu sou o Fábio Tito, sou repórter e fotógrafo no G1 e eu também sou oficialmente o Legendário número 130.821. O Legendários é um movimento cristão só de homens. Parabéns. Que ficou famoso e também gerou polêmica nas redes sociais. O retiro de 4 dias para subir uma montanha é todo cheio de mistério, com a justificativa de que tem que viver para saber o que acontece lá dentro. Eu sou cristão, cresci em lar evangélico e, como muita gente, eu fiquei curioso sobre esse mistério todo. Aí fiz a inscrição como qualquer participante e lá fui eu de malicuia para um desses retiros que eles chamam de top. Não dava para levar gravador, nem câmera, nem celular porque era tudo banido. Mas eu tomei notas e esse vídeo aqui é só parte do meu relato. Bom, eu vou começar pela hierarquia, que a gente percebe já de cara. Assim. Quando vai ter o legendário dos inscritos? Não vai ter o legendário dos inscritos. Tipo, a gente chega no lugar e já... Vai tomar direito autoral da Globo? Pô, mas esse aqui é um Reels. Eles dão direito autoral de Reels também? Entra num leve treinamento militar, em que a gente tem as vozes de comando, que são os legendários, todos de laranja. Pô, que comunistas são esses que não deixam a gente usar a imagem? Nós, participantes, estamos com roupas normais, né, sem ser laranja, de modo geral. E a gente já entra no esquema de divisão em subgrupos e de batalhão. Ô, caralho, tá bom. De Reels não, só de Fakes. Vou tirar essa parte. O corte já foi pro caralho, então. Saco.
Tá vendo? Quis fazer que nem o Samuel, já vou ter que editar. Bota só o áudio. Bota só o áudio. Será que o áudio... Tá, vou botar o áudio. E a cada erro tem uma punição, que são as sentadilhas. As sentadilhas são um movimento de 10 repetições de agachamento, com os braços esticados para frente. E se uma pessoa errou, o grupo inteiro dela paga as 10 sentadilhas. E assim por diante. Além das sentadilhas, o esforço físico era muito grande, porque já de cara a gente... Paga sentadinhas. Caralho. Alice, bota as sentadinhas, Alice. Alice, paga aí as sentadinhas. Ontem eu encerrei um react do Samuel. Me sinto orgulhoso. Como você encerrou? Senta. Tem que ser lentinho. A punição é uma sentada? Sim. A punição é algumas sentadinhas. Ó. De um lado, celebridades como o ex-BBB, Eliezer, Neymar pai. Tem Neymar filho? O filho do Neymar chama Neymar? Thiago Nigro e Tirulipa exaltam a experiência como transformadora. Tirulipa é homem? Do outro, críticos apontam uma visão obsoleta da masculinidade. Cadê o dia 1? Ah, aqui o dia 2. Não, gente, porra, a gente vai ter que ver esse vídeo aqui, vai ter que terminar o vídeo, tá? Aí se der direitos autorais, é isso aí, fosse. A gente entrou num rolê de trilha que era muito pesado. E aí foram horas e horas, noite adentro, até chegar no acampamento. O Neymar já é o filho, acho. Eu também acho, mas foi o pai do Neymar que foi pro retiro? Então, pelo que eu tinha entendido, era o Neymar. Vez, e os exercícios físicos que eles impõem pra gente já desde muito cedo, né, antes do amanhecer, foram extremamente pesados ao longo dos 3 primeiros dias, principalmente, né? Então o desgaste é muito grande e a gente vai sentindo isso nos ombros, principalmente. A mochila pesa absurdo, assim, a minha tava com cerca de 18 quilos. E além disso ainda tem o desgaste que é de fome, porque eles dão... Peraí, pô, tem o Neymar vô, o Neymar pai e o Neymar filho? Isso que é egocentrismo, né? Já no primeiro momento eles entregam pra gente um saco de comida por pessoa e ele é extremamente limitado. Vem dois pacotes de miojo, uma lata... O filho do Neymar é Lucas. Alice, tira o Gustavo aí. Tira o Gustavo. E outra coisa. Pior ainda, podia ser Neymar filho. De atum... Podia ser Neymar neto. Lucas? Criatividade do caralho. Uma barra de chocolate, uma barra de cereal, para você administrar isso pessoalmente ao longo de 3 dias. Então, se você tiver com fome na primeira noite, comer metade do negócio, você já vai ter metade do saco para comer ao longo dos outros 2 dias, né? Miojo. Miojo. Isso não me parece uma dieta nutricional para você subir uma montanha de um bagulho que você nunca fez na vida. Não parece uma escolha muito saudável, acertada, não, pô. Não pode ser uma batata doce pra eles fazerem assar no chão. Vocês já fizeram fogão de chão? Aí tá uma experiência. É engrandecedor. Porque esses caras provavelmente não cozinham nem em casa. Aí eles seriam obrigados a construir um fogão e cozinhar. Porra de miojo. Se bem que os caras tá aí aprendendo a não trair, a cozinhar, a respeitar a esposa. Se eles dessem uma batata doce na mão deles, eles não iam nem saber o que fazer. Aí ia botar todo mundo pra morrer de fome. Aí você foda. E esse lance de escassez da comida faz você valorizar muito cada vez que você come alguma coisa. A barra de chocolate é o tesouro ali, então todo mundo guarda para tentar segurar até o final. Alguns homens têm até a ideia de, não, vou levar essa barra de Snickers para minha esposa. Isso eu ouvi bastante lá dentro. Quando eu tive o momento de abrir minha lata de atum e dei a primeira mordida, foi uma explosão de sabores, assim, como eu nunca tinha sentido com uma lata de atum. E virava, assim, o óleo, porque cada gota ali era muito preciosa, eu sabia que não podia deixar pra lá. E se você ficou curioso ou curiosa para saber mais em detalhes, tintim por tintim, de tudo que acontece dentro de um retiro dos legendários, é só acessar o G1. Tchau! Assim, eu já acessei o G1, né?
Ei, para com essa música. Não pode música, não. Pare, G1. Não, clique, buzz. Já estou curiosa. Podia terminar de falar, né? Ele vai obrigar a gente a ler. Ele vai obrigar a gente a ler. Eu acho isso uma covardia da parte dele absurda. Já tá fazendo o vídeo, porra. Termina de contar. Ó, Diário de um Legendário, dia 2. As conversas sobre família que fazem homens chorarem na montanha. Eu acho que a montanha, o alto da montanha, existe uma energia que o homem não tem conhecimento, né? Da montanha. Quando você chega no alto de uma montanha, você quer parar um pouco, recebe alguma energia que não conhece, e é gostoso de estar, do bem-estar, você entra numa sintonia gostosa com você mesmo, assim. A energia é legal, bicho, da montanha. Eu gosto dessa parte, tento estudar isso um pouco. Qual é a energia, né, da montanha, né? Eu acho muito legal essa energia. Olha aí. Tal Legendários, tal Os Místicos. Esqueci o nome do cara, porra. Ventania. Tal Legendários, tá o Ventania. A energia da montanha. Que gato, anatomia do gato. Não cliquei nisso aqui não, velho. Só quero ler uma notícia, meu Deus do céu. Não quero Amazon Prime, porra. Diário de um Legendário, dia 2. As conversas sobre família que fazem homens chorarem na montanha. Porque o alto da montanha tem uma energia. Bora lá. Aquela casa é a sua família. E ela vai sempre ter salvação. A frase acima, dita diante de uma casa abandonada, caindo aos pedaços, durante de uma das micropalestras rumo ao topo da montanha, foi o ponto de virada para muitos dos homens no segundo dia da minha trilha com os legendários. O retiro masculino e cristão que ganhou fama nas redes sociais. Quem leu o primeiro dia deste diário conhece o objetivo. Eu, homem cristão que cresceu em lar evangélico e tem interesse no assunto, subi a montanha para responder. O que acontece, afinal, entre os legendários? Olha, ele não foi encontrar Deus. Ainda bem que ele não foi picado por uma abelha também. Oxi! Ah, tá. Se no primeiro dia o cansaço físico e a disciplina militar deram o tom da experiência, agora se somavam isso às memórias, os traumas e as relações familiares. É tipo assim, você deixa um bando de homem no cansaço físico extremo, sem comer direito, e começa a falar da família. Aí você, assim, eu acho que funciona, assim, depois de passar por tudo isso, a coisa que você mais quer é voltar pra casa com a comidinha feita, né? A comidinha. As mensagens no segundo dia falaram de pais ausentes, da reconstrução de lares e do peso que o homem carrega quando não cura o passado. A cada nova dinâmica, entre cordas, trilhas ou em volta da fogueira, vinham perguntas difíceis. Com que homem você aprendeu a ser homem? Que tipo de pai você quer ser? O choro deixou de ser exceção. Homens se ajoelharam, se abraçaram, se deixaram emocionar. Foi o dia em que o silêncio deu espaço a histórias. Importante lembrar, tudo isso aconteceu com homens fisicamente exaustos e fragilizados pelas tarefas duríssimas dos 2 dias. Diário de um Legendário, dia 2. Caralho, rolou até uma tirinha. Ó. Não levei gravador, câmera nem celular, que eram banidos, mas tomei notas, que baseiam as ilustrações da equipe de arte do G1. E que o relato aqui é o que vivi, ouvi e vivi durante o retiro. Quase um reality show. Largados e pelados. Acordados aos gritos de comando de legendários ao redor das barracas no escuro, de madrugada, os 170 senderistas, nome dado aos homens que, como eu, estavam no caminho para se tornar legendários, foram se desentocando e cumprindo as ordens. Desarmar sua tenda e deixar pronto o mochilão para o novo dia. A expressão na cara de todos era de cansaço, confusão e um quesinho de ódio, sejamos honestos, reflexo claro do pouco tempo de sono. Mal sabíamos que estava tendo início o dia mais longo e árduo da vida de muitos de nós até ali. Alinhados, passamos a fazer exercícios militares. A maioria deles em formato de disputa.
passar por debaixo das pernas de um corredor de irmãos, formar uma centopeia abraçando com as pernas o irmão da frente e se movendo em grupo só com os braços, rolar por sobre os corpos de irmãos deitados ombro a ombro no chão. Lá, eita. Então, como expliquei no primeiro dia, fomos divididos em grupos chamados de famílias. Os irmãos das famílias vencedoras ganhavam o direito de sair e observar o resto daquela disputa de fora. O foda é o seguinte, você coloca um monte de homem na situação fragilizada, né? Tipo, você coloca eles nesse estado de, pelo amor de Deus, me leva pra casa, tudo que eu prefiro é a minha casa, eu quero voltar pra casa, ai, minha família, meus filhos, socorro. E aí você imputa na cabeça deles que ser homem é um exercício militar, assim. Porque, com certeza, é bom a gente pensar, né, sobre o que é ser homem, com quem você aprendeu a ser homem, qual a sua referência de pai. Só que aí eles fazem as perguntas e dão as respostas mais genéricas, mais, como é que fala, assim? Estereotipadas do que é ser um homem, tá ligado? Finalmente consegui pegar a live. Boa tarde, Felipe Nobre. Abuelita, por favor, vem aprender a ser homem conosco. Abuelita, perrito e um homem a menos. Um dos exercícios mais controversos é o da abuelita, o voice, principal voz de comando entre os legendários. Conta uma história da avó do guatemalco Xexeputsu, criador dos legendários. Na Guatemala se fala espanhol, então não é à toa a presença de termos hispânicos no conceito do movimento. Lá, a vovozinha tinha um perrito, cachorrinho, que adorava um carinho, e ela ria quando ele se deitava com a barriga para cima, sacudia as patas e chorava pedindo atenção. Em seguida, a voz imponente ordenou que todos se deitassem com as costas no chão e fizessem o mesmo. Desatento, um irmão se deitou sobre um pequeno monte de esterco semisseco. Caralho. O cara deitou na merda. Em seguida... Em seguida, nessa atividade não havia disputa, mas pensei que o amigo ali definitivamente não foi o vencedor. Ao fim dos exercícios, já sob a luz do dia nublado e frio, recomeçamos a caminhada. Mas logo no início, meu grupo foi interrompido por um senderista que vinha de trás pedindo passagem. O líder da nossa família recebeu a informação de que deveríamos orar por esse homem. Parou diante dele e pediu permissão, ao que foi respondido com um palavrão e o tom indignado. Eu não quero oração, eu só quero ir embora, vocês são fanáticos demais. De 170 viramos 169. O que é isso? É a história aqui dos legendários. O que acontece dentro dos legendários? Dia 2. A casa abandonada. Micropalestras, lições e a casa abandonada. Amanhã começou com trilha leve, pontuada por micropalestras que vinham sempre acompanhadas de algum desafio ou lição. E aí, se fizer errado, sentadinha, né? O erro com recompensa da sentadinha. Diante de uma grande poça, fomos lembrados do clima de guerra a que estávamos sendo submetidos e tivemos que passar lama na cara com referência direta a Rambo. Puta que pariu! Caralho, velho. Meu Deus, isso deve ser dívida de jogo, porque só com alguém ameaçando quebrar suas pernas se você não pagar, é que você vai e topa um trabalho desse. O soldado matador, personagem da franquia de Stallone. Em outro momento, às margens de um brejo, a família em círculo teve que sustentar uma corda passando por trás das cinturas, enquanto um dos irmãos se equilibrava sobre ela e tinha que dar uma volta completa no grupo. As palestrinhas eram ministradas por legendários que se alternavam, dificilmente alguns se repetiam. De modo geral, as falas reforçavam que estávamos ali nos tornando homens inquebrantáveis, que não cedem diante do pecado, sabem trabalhar em família, diferenciados de outros homens não tementes a Deus. Esses outros, segundo eles, se entregam à corrupção e são os grandes responsáveis pelas mazelas do país.
e pelas famílias desestruturadas. Puta que pariu. É uma mistura de neoliberalismo com militarismo e acampamento e Deus que... Oh, um momento impactante para muitos foi o sermão sobre a casa abandonada. Paramos diante de uma casa aos pedaços, cheia de mato, sem telhado e com alguns brinquedos espalhados à porta. Ao que o legendário pergunta: quem aqui acha que essa casa tem salvação? Dá para reformar ou é preciso reconstruir? Opa! Lacrou. Lacrou. Ó. Os caras pensou. Esse dia, eles pensaram. E veio a mensagem: para Deus, aquela casa é a sua família e ela vai sempre ter salvação. Vários homens começaram a chorar, alguns aos soluços, sendo confortados pelos irmãos. Da base ao cume, subida intensa. Sentados à base de uma montanha, a partir de onde o aclive era visivelmente puxado, fomos orientados a começar a subida em introspecção, falando com Deus ou cantando músicas cristãs. Conversas eram interrompidas com frases como: senhores, o top é espiritual. Ai, meu Deus do céu. Caralho, velho, o nome desse negócio ser top. Assim, parece um roteirista não fazia uma coisa dessa. Não fazia uma coisa dessa. A trilha tinha trechos com sinais de que havia sido aberta recentemente, com manta orgânica, o mato fofo que se forma no chão da floresta, galhos pontiagudos recém-cortados nas laterais e fitas coloridas amarradas indicando o caminho. Em alguns trechos, devido ao ângulo de inclinação, amarraram cordas para ajudar na subida, sempre dificultada pelas mochilas pesadas. Se por um lado os obstáculos ajudavam no sentido de exigir concentração e evitar as conversas, por outro ficava também um pouco difícil focar no papo com Deus durante a subida. É pra eu falar com Deus? Ou é pra alguém tá a mochila? Dia 2. A chegada. Arru! A vista, a presença e a chegada. Já bem lá no alto, a trilha chegou a um trecho plano de mato baixo onde a vista se abriu. Nas enormes montanhas vizinhas cobertas por mata fechada, palmeiras frondosas e algumas árvores mais altas de folhagem amarelada se destacavam, sacudindo sob o vento. Ao longe, o terreno plano era tomado por vegetação rasteira e alguns pastos, com vista para outras montanhas mais afastadas. Porra, o cara escreveu um livro! Tropiquei algumas vezes na caminhada enquanto tentava absorver a imagem panorâmica. Até então não tinha conseguido puxar muito assunto com o divino. Mas não tem como. Uma cena como aquela inspira qualquer pessoa, com ou sem fé declarada. Dentro do que acredito, senti a presença de Deus e agradeci. Carai. O jornalista do G1 começou a ser convertido, velho. Pouco mais acima chegamos. Um corredor de 20 e poucos legendários aguardava para nos receber com palmas e gritos de Arru! Sigla para amor, honra e unidade. Uma das marcas do movimento. Agora desmascarados e sorridentes, nos parabenizando por termos chegado ao pico. Mas a estimativa pela posição do sol, de que ainda era por volta do meio-dia, dava a dica. Ainda tem muita coisa pela frente. A breve celebração foi seguida por um exercício de confiança em que andamos vendados de mãos dadas num caminho meio em zigue-zague que não parecia ter muita lógica, até chegarmos em um ponto em que, desvendados, tivemos a vista para o outro lado da montanha. Peraí, desvendados? Eles estavam vendados? A mensagem trazia duas reflexões. A família pode e deve confiar cegamente na direção dada pelo seu líder. Meu Deus, que medo. Meu Deus, eles estão... Meu Deus, eles estão... Caralho. Eles estão subindo a montanha de venda. É confiança pra caralho mesmo. O legendário deve confiar em Deus quando não conseguir enxergar o caminho à frente. Em Deus? Deus te deu o olho! Deus te deu o olho, mano. Que isso? Ai. A longa e sinuosa milha extra. Boa tarde, Suede. Boa tarde, Franceline.
Neném do tapete. A longa e sinuosa milha extra. Na sequência, veio a micropalestra que nos apresentou o conceito de milha extra. A expressão bem conhecida no inglês, go to the extra mile, é a base para pensar que um legendário pode sempre superar seus limites. Sabe que um dia desses eu superei meus limites. Eu fui num rolê lá em Itacaré, 2 horas da manhã, completamente... Ó, vou contar a história aqui. Completamente bêbada. E apareceu o quê? Gente... Apareceu um israelita, israelense, que falava inglês. E assim, meu inglês é uma coisa, né? É aquelas coisas. E aí, eu, tipo assim, tive que conversar com o cara em inglês, completamente bêbada, às 2 horas da manhã, perguntando pra ele se ele era a favor do genocídio palestino. Eu fiquei muito puta, comecei a discutir com um cara bêbado 2 horas da manhã, em Itacaré, em inglês. Isso é superar os seus limites. Isso é superar os seus limites. Depois, e assim, tipo assim, eu conheci uma argentina. Aí eu falei assim, vamos dar um rolê? Tranquilo, vamos dar um rolê tranquilíssimo. Aí a gente foi pra esse lugar e ela, tipo assim, só olhando a discussão acontecendo, assim. Eu falei, meu Deus, ela nunca mais vai querer sair comigo. Parabéns. Parabéns. Consegui estragar a única amizade que eu fiz nessa cidade. Você viu a cruezinha com... Que isso, Alice, por favor, retire Lipe. Drogada não. Drogada não. Tá maluco? Que rolê é esse? Foi o rolê que eu consegui dar. Foi o rolê que eu consegui dar. Foi isso. Mas assim, antes disso acontecer, tava bem divertido. Lucas Falcão? Alice, retire o Lucas. Volta pros legendários. Pra mim, isso que é superar objetivos. Foi um encontro com Deus, aquele momento que eu descobri que eu falo inglês. Eu falo inglês a ponto de conseguir discutir inglês. Provavelmente não foi nada produtivo. Na sequência veio a micropalestra. Ah, tá. Não, vai, cadê? Onde é que eu parei? É a base para pensar que um legendário pode sempre superar os seus limites, aguentar um fardo mais pesado e ir mais longe. Oferecer mais de si em prol de um propósito, sem se contentar com o objetivo inicial alcançado. Croy, não me tira, por favor. Alice, retire Gabriel. Assim como se passava na montanha, aproximava-se o momento de ir além e dobrar a meta. Depois de uma breve leitura bíblica livre e um tempo considerável de almoço e descanso, longo para os padrões do evento, estimo que durou uns 90 minutos. Caraca, 3 horas de descanso. Tá no céu já. Iniciamos a caminhada mais difícil de todas. Era a materialização de uma longa e sinuosa milha extra. Ombros, costas, palmas dos pés, tudo dói. Com o corpo exausto, cada passo na trilha de horas parecia um teste de resistência. Ombros ardendo, costas e pés doloridos, fome, sono e uma mochila pesada nas costas. A noite caiu, o caminho seguia desconhecido e a mente só repetia: acho que falta pouco, preciso aguentar mais um pouco. Até que finalmente chegamos. O local era diferente do primeiro acampamento. Dessa vez armamos as barracas em fileiras por família. A minha ficou pronta por último de novo, mas conseguimos chegar num resultado um pouco melhor do que a primeira noite e em menos tempo. Os mais dispostos ou famintos, meu caso, ainda cozinharam um macarrão instantâneo. Outros se intocaram e sumiram imediatamente. Com o sono acumulado após não ter dormido na primeira noite, preferi entrar na tenda, fechar os olhos e descansar enquanto havia tempo, sem tomar notas. Sábia decisão, já que não demorou muito para sermos acordados no meio da noite por novos gritos de comando, dessa vez um pouco diferentes. Acordem, senhores! Se vistam e saiam das barracas. É simples, rápido. Não precisa arrumar nada. Vamos, senhores. Senhores, arru! Cruezinha negacionista da ciência? Alice, retire Lipe de novo. Dia 2. Quebrantamento. Os caras inventam umas palavras, né? Além do que, o cara tá me obrigando a ler essa matéria.
inventa palavra, me obriga a ler, puta que pariu. Do lado de fora, a orientação era que seguíssemos por um caminho que levava para a parte mais alta do descampado. De longe dava para ouvir um som de voz e violão e ver a luz e a fumaça de uma fogueira para onde caminhávamos. A voz e violão é bom. Ainda terminando um acampamentozinho com voz e violão? Suave. Os senderistas ocuparam um semicírculo em volta da fogueira. Do lado oposto, os legendários conduziam louvor tocando violão e cantando muito bem algumas músicas conhecidas. Vários homens passaram a cantar juntos. Veio então o sermão que mais impactou o grupo. Digo sermão porque o clima já não era mais de palestra, mas sim de igreja. As canções, letras emocionais, a meia luz da fogueira e o tema com o tom pastoral que o legendário à frente adotou contribuíam bastante para isso. A fala era sobre paternidade. Aí. Vamos ver se presta. E não era apenas sobre o papel de pai que um homem deve assumir com responsabilidade na família. Ele falou sobre a relação que os homens estabelecem com seus pais na infância e ao longo da vida, e sobre o peso que isso tem mais tarde, quando esses homens têm seus próprios filhos. O legendário deu um exemplo de sua adolescência quando lhe marcou profundamente a ausência do pai no momento em que ele precisou aprender a dar um nó de gravata. Também Desculpa, mas assim, era só a mãe que cozinhava, a mãe que levava pra escola, a mãe que fazia a porra toda. Devia estar 5.000 vezes mais estressada e o problema foi o nó da gravata? Caralho, ninguém podia te ensinar a fazer esse nó de gravata? Não, mano, não dá, não dá, não desce. Também falou sobre como os problemas... Também falou sobre como os problemas que o homem teve com seu pai na infância podem muitas vezes prejudicar a relação dele com Deus. Meu Deus, vai chegar na parte que você respeita as mulheres, porra? Pelo amor de Deus! E diz que aquele era o momento para curar sua relação com Deus. Ao fim da palavra, um número considerável de homens estava chorando copiosamente, se abraçando e reconfortando. Alguns se ajoelharam no chão diante da fogueira. Foi quando pela primeira vez os legendários ao redor se aproximaram com os rostos descobertos para, de fato, conversar e orar com os senderistas. Palavra difícil. Eu me emocionei com todo mundo, só imaginando que aquele sermão tinha potencial para bater fundo em qualquer pessoa, homem ou mulher, espiritualizada ou não. Tem mais? No curto caminho de volta até as barracas, me veio à mente um retiro que marcou o início da minha adolescência, o encontro com Deus. Nem precisou subir a montanha. O modelo veio da Colômbia. Foi adotado por igrejas brasileiras mais próximas do neopentecostalismo evangélico e contém aspectos que se assemelham à estrutura de legendários. Aos meus 13 anos, lembro de quão intenso foi voltar cheio de energia para a vida real. Caralho, gente, isso aqui é muito longo. Esse aqui é só o dia 2, tem o dia 3 ainda. Meus 13 anos, lembro de quão intenso foi voltar cheio de energia para a vida real, me sentindo um queridinho de Deus, disposto a ser correto e a eliminar pecados como a masturbação. E o interesse em outras meninas que não fossem a que eu queria namorar, mas que eu nem namorava ainda. Spoiler, nunca mais namoramos. Por que será? Aquele potencial de transformação já estava agindo de diferentes maneiras nas vidas de diversos homens ali. E se o Legendários já havia sido tão intenso até então, o que mais poderia nos esperar pelos próximos 2 dias de retiro? Oxe, esse não é o dia 2? Não era 3 dias? Aquele ponto eu só queria voltar para minha barraca e descansar antes do próximo chamado da alvorada. Confesso que cheguei a delirar sozinho antes de dormir, imaginando: bom, acho que o pior realmente já passou. Amanhã eles devem nos levar a um bom hotel Fazenda 5 estrelas para refletir, confraternizar e fazer networking. É claro. Cadê o dia 3? Cadê o dia 3? Oxi! Pera aí, eu quero saber o que vai acontecer.
Qual é o dia 3? Qual é o dia 3? Ó, aqui, agachadinha. Ó, sentadinha. Sentadinha, sentadinha. Legendária. Cadê o dia 3? Comentários. 559. Ah, eu queria ver os comentários. Eu queria ver os comentários. Acesse sua conta Globo. Eu não tenho uma conta Globo. Vocês querem ver os comentários? Tô procurando o dia 3. Vocês gostariam de ler os comentários? Esses comentários devem estar o primo. Pois é, pois é. Peraí. Vou logar a conta aqui, então. Fazer uma conta Globo. Conta Globo. Vai, falem alguma coisa aí pra mim, quando eu faço o login. O que vocês estão achando? Este conteúdo não recebe mais comentários? Ah, não, aqui embaixo. Eles desativaram os comentários. Eles levam a vaselina, ganham banana e se consolam no mato. Alguns ajoelhados, outros de pé. Enfim, várias posições. Pronto, resumi o top. Não esperava nada diferente da Globo. Tá cumprindo bem o seu papel de atacar o que vem de Deus. Isso não é de Deus. Quem participa disso vai direto pro inferno. Ponderado, ponderado. Famosos. Um é ruim, o outro é pior. Puta merda, muito bom. Famosos, quais? Você quer dizer um bando de gente asquerosa e repugnante? Caralho, Danilo. Danilo! Danilo, você tá precisando... Eu acho que a montanha, o alto da montanha, existe uma energia que o homem não tem conhecimento, né? Da montanha. Quando você chega no alto de uma montanha, você quer parar um pouco, recebe alguma energia que não conhece, e é gostoso de estar, do bem-estar, você entra numa sintonia gostosa com você mesmo, assim. A energia é legal, bicho, da montanha. Eu gosto dessa parte, estudo, tento estudar isso um pouco. Qual é a energia, né, da montanha, né? Eu acho muito legal essa energia. O cume da montanha. Danilo, você não foi ao cume da montanha, tá certo? Isso aqui é só recalque. Tudo aquilo que tenho que esconder da minha esposa e família e amigos próximos não pode ser bom. Não tem que esconder. Só que não pode falar em público para as pessoas não querem desistir. Tudo isso pra quê? Fiquem com suas famílias curtindo todos os momentos. Acredito que alguns homens, por motivos de criação, precisam desse tipo de coisa para se posicionarem como tal em casa e na sociedade. Tenho 52 anos e subo uma montanha diferente todos os dias. É um leão por dia, né? Faça chuva ou sol, com saúde ou doente. Faço isso todos os dias quando saio para trabalhar às 5 da manhã e desço a montanha 10, 12 horas depois quando volto para casa, tentando ser um esposo e pai melhor. O dia a dia de um homem de verdade é muito mais do que uma experiência de alguns dias. É fazer o melhor possível cada dia e voltar para casa todos os dias e rever sua família. A razão de tudo. Tá bom, Elton. Tá bom. Croizinha, você já ouviu a música do Cume do Falcão? Não. O que acontece na trilha, fica na trilha. Legendários. Qual o sentido disso? São Enzos, Thors e Gaels. Que não serviram, não sabem andar depois das 8, não sabem distinguir um bosque de uma selva pela ausência de uma figura masculina na infância. Adulto procura se legitimar na companhia masculina. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, a sessão de comentários é uma coisa. Thors e Gaels é muito bom.
Cadê o terceiro dia? Cadê o dia 3? Comoinha. Comoinha. Dia 3, diário legendário. Ó, rimou tudo. Rimou tudo. Dia 3 de um legendário. Retiro masculino vira reality show com suor, lama e teste final de coragem. Vamos lá, pessoal. Dia 3. Dia 3. Se ler já tá cansativo, imagina viver. G1, a gente já sabe disso. A vontade é sempre de lutar. Como assim, porra? A vontade de deitar gostosinho. Nerdola Camarada mandou R$5. Boa tarde. Boa tarde, diga. Croizinha. Boa tarde. Boa tarde, camaradas. Boa tarde. Pô, esse leiturazinho aí tá massa. Primeira vez vendo esse formato aqui na live. Bota o texto na tela, Maxwell. Bota- Venceremos. HJ e sempre... HJ e sempre. Bota Maxwell. A frase foi dita no momento mais físico e tenso do terceiro dia da minha subida à montanha com os legendários. O retiro masculino e cristão que ganhou fama nas redes sociais. Muito obrigado. Que bom que vocês... Vocês estão gostando do formato, não é mesmo? Ou você está com preguiça? Porque assim, eu sei que vocês não vão ler sozinhos. Então eu tô fazendo o favor de ler isso para as pessoas. Entendeu? Entendeu? Quem leu os 2 primeiros dias desse diário, a gente leu o segundo. O outro a gente viu o resumo de 3 minutos. Pra mim tá bom. Conhece o objetivo. Eu, homem cristão que cresceu em lar evangélico e com interesse no assunto, subi a montanha para entender o que acontece, afinal, entre os legendários. Eu vou falar em velocidade 1.5. Se no primeiro dia o cansaço físico e a disciplina militar deram o tom da experiência, e no segundo foram as emoções à flor da pele em torno das relações familiares, o terceiro dia teve clima de prova de reality show. Resistência do Big Brother. Momentos de emoção, como um batismo no rio e conversas francas em família. Nome dos subgrupos em que os homens são divididos. Foram sucedidos por desafios físicos que culminaram em transformar o retiro em uma verdadeira arena, onde a coragem e resistência foram postas à prova. É aqui que eles são picados por abelha? É aqui que vira... É aqui que você resiste às picadas de abelha? Pô, será que... Eu acho que isso aqui não é de A, não. Vocês acham que é de A? Acho que não. É a minha merda. O sábado nasceu nublado, menos frio que a sexta. Saímos das barracas sob ordens e, como nos 2 primeiros dias, recebemos o comando de nos alinharmos em batalhão. Líderes com bandeiras na frente, no mesmo descampado onde havíamos dormido. Alguns legendários de laranja aguardavam para falar. Nós, os participantes, ainda não tínhamos nos graduado nem ganhado a farda laranja, e éramos chamados de senderistas. Sedentaristas. Sedentaristas é bem melhor. Uma das falas veio... Fica a dica. Uma das falas veio de forma um tanto quanto gráfica. Um legendário ergueu um saco plástico transparente com um conteúdo marrom e roliço no fundo. Os senhores sabem o que é isso aqui? Isso aqui, senhores, é a minha merda. Estou há quase 24 horas com esse público, maioria jovem, e ninguém me ofereceu ainda um cigarro de maconha e nenhuma menina ainda introduziu um crucifixo na vagina. O quê? É o quê? Eu não sei nem o que dizer, porra. Isso aqui, senhores, é a minha merda. Porra, vou ter que tirar print disso. Meu Deus do céu. Isso aqui, senhores. Escatologia agora. O que ele vai fazer com essa merda? O que será que ele vai fazer com essa merda? Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O que ele vai fazer com isso? Era a introdução para trazer a lição de que um homem de verdade é responsável pelas próprias merdas.
Eis a metáfora. João Antônio mandou R$5. Boa tarde. Nem o B-Movie tanca os legendários. Nem o B-Movie. Precisa... Era a introdução... É poesia! Poesia evangélica! Era a introdução para trazer a lição de que um homem de verdade é responsável pelas próprias merdas. Lindo! Lindo! Palmas. Chat, palminhas. Por favor, cadê o choro? Chore se você chorou. Que um legendário cuida para se encarregar das próprias consequências de suas ações. Dia 3. O arco-íris. Ó. O tempo foi se abrindo e um imenso arco-íris se formou no céu, à esquerda dos sedentaristas, que foram percebendo aos poucos o desenho no alto. O contraste foi ficando cada vez mais forte, em uma daquelas cenas que podem encher de magia o imaginário de um cristão. No livro de Gênesis, o primeiro da Bíblia, é dito que Deus criou o primeiro arco-íris logo após o dilúvio, na história da Arca de Noé, e fez isso como um sinal de sua aliança com a humanidade, prometendo nunca mais castigar a terra como um dilúvio como aquele. Recebemos com festa a notícia de que, para as atividades do dia, precisaríamos levar só uma mochila por família. Após uma breve caminhada, chegamos a uma pequena represa. Ordenaram que ficássemos despidos da cintura para cima, mantendo as botas calçadas. Entramos na água e ficamos cobertos acima da linha do umbigo. O frio de água era intenso, mas o desconforto não era nada comparado à alegria de tomar um banho pela primeira vez em 3 dias. Depois de segurar a merda. Que bom. Banhozinho. A orientação, então, foi que pensássemos no que queríamos deixar para trás a partir daquele momento. Coisas que faziam parte do homem de antes e que não levaríamos em nosso retorno como legendários. Daí foram 7 mergulhos com essas coisas em mente, sendo contados em coro cada vez que voltávamos à tona. Depois, com as alças e botas molhadas, caminhamos mais um pouco e chegamos diante de um poço alimentado por um fio d'água vindo de direção da barragem, que descia por uma superfície rochosa. Meu Deus, é literatura isso aqui? Era o momento do batismo. O batismo. Chegamos. Estávamos em 2 famílias nesse momento. As outras famílias estavam em outros pontos da trilha. Desse grupo de pouco mais de 20 homens, 2 sedentaristas levantaram as mãos quando um legendário perguntou se alguém ali gostaria de aceitar Jesus e se batizar pela primeira vez. Os demais, já batizados, podemos fazer uma espécie de batismo de renovação. Porra, você passou por toda essa experiência e tu vai chegar no final e falar, não aceito Jesus. Imagina! Ah, pô, tem que viver o bagulho todo, né? Assim como a noite anterior foi um momento de comoção para diversos homens. O ato verbal de aceitar Jesus é natural no meio evangélico e significa se converter àquela fé após reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. É sempre visto como um momento importante na igreja, muito celebrado. No catolicismo, por exemplo, o entendimento da aceitação é diferente, mais ligado aos sacramentos. Batismo, primeira comunhão e crisma. Isso não limita os legendários a um movimento estritamente evangélico. Conheci 2 ou 3 homens católicos no retiro, entre sedentaristas e legendários. A predominância de evangélicos, no entanto, é evidente. Fundador Shep Putsu, caralho, esse nome é muito bom, explicou em entrevista ao G1 que se trata de um movimento cristão não ligado a nenhuma denominação ou igreja específica. Tentados como Jesus no deserto. O dia da trilha bem mais leve também foi permeado por algumas micropalestras. Numa dessas, um legendário nos aguardava sobre um piso de rochedos, à sombra das árvores, e pediu que ocupássemos espaço ao redor dele em meia-lua. De forma quase teatral, diferente do tom militar de outras falas, ele nos parabenizou por chegarmos até ali. Disse que agora já tínhamos conquistado muita coisa, mas que ele tinha algo especial a nos oferecer. Era um saco extra de comida, igual aos que ganhamos no início do retiro, que deveriam durar 3 dias, sem fartura, e já estava no fim. Qualquer um de nós poderia ganhá-lo, ele disse,
Bastava ir à frente, se ajoelhar diante do legendário e adorá-lo. Qualquer cristão com mais bagagem imediatamente entende que havia ali uma referência a Jesus no deserto e que a postura correta é recusar a oferta. A Bíblia narra que Jesus passou 40 dias jejuando no deserto após ser A abelha mandou Boa tarde. R$5. Bzzz. Aê! Chegou a abelha, chegou o momento da abelha. Foi tentado 3 vezes por Satanás, uma delas usando a fome. Assim como o legendário, tudo que o diabo pedia era que fosse adorado. Fomos parabenizados pela escolha de recusar a tentação e orientados a seguir. Gente, esse cara tá com fome. Os caras tá com fome, pô. O lamaçal e a disputa. Depois de uma longa pausa para almoço e confraternização com o grupo todo, continuamos a caminhada. Paramos no local e nos sentamos para conversar, dessa vez só entre família. Cada um sendo estimulado pelo líder, sob orientação de um legendário, e falar sobre questões pessoais que esperavam curar com a ajuda do retiro. Então, mais caminhada até chegar a um lamaçal. Era o fim da tarde e, se o dia vinha um tanto quanto leve até ali, era a hora do último grande choque no sentido oposto. Para mim, o maior deles. Eita porra! Eita porra! O que será que vai acontecer agora? Dia 3. Briga na lama. Tivemos que nos despir de novo, da cintura para cima, dessa vez tirando também qualquer acessório como correntes e óculos, e entramos na água barrenta. Devia ter entre 1 e 2 palmos de profundidade nos pontos mais fundos. Sentamos em círculos na lama, organizados por família, bem próximos uma das outras. Eita. A sua rainha é a mãe de todos vocês na colmeia. É, mas... Então aqueles nem sequer são seus pais. Ah, meu filho. São sim. Me segura. Você é uma abelha ilegítima, não é, Benson? Tá difamando as abelhas. E vocês não namoram suas primas? Protesto. Vou ferroar pra valer. O B-Movie tancando. O B-Movie tancando isso aqui. Briga na lama conversa muito bem com isso aqui, senhores. É a minha merda. O voice, legendário com a principal voz de comando, indicava atividades que foram desde se deitar na lama até eleger o membro mais fraco da família. Caralho! Caralho, imagina assim, tipo assim, quem que vai falar quem é o mais fraco? Que paia, que paia. Humilhaçãozinha básica, BDSM demais. BDSM demais. Alinhados, cadê? Mais fraco da família. Colocá-lo no centro do círculo e empurrá-lo com força, um imão por vez, com a intenção de derrubá-lo. Alinhados ombro a ombro, os outros deveriam ampará-lo sem usar os braços, evitando que ele caísse. Corta para o início da noite, com todos de joelhos na lama, alinhados em filas por família, 7 fileiras de um lado imediatamente de frente para outras crianças e 7 do outro. As únicas fontes de luz eram as várias lanternas nas cabeças dos legendários, emparedados quase ombro a ombro ao redor do lamaçal. A voz de comando reforçou então que os homens ali estavam sendo forjados em clima de guerra e que por isso forjado na guerra e que por isso a vontade é sempre de lutar, e seguiu com as regras. O legendário servia de juiz para cada fileira de lutas. Os 2 sedentaristas à frente deveriam tentar derrubar um ao outro, encostando apenas no tronco ou nas mãos do adversário. Qualquer movimento que resvalasse no pescoço ou no rosto, por exemplo, era motivo de eliminação. Os irmãos logo atrás podiam ajudar sustentando ou empurrando as costas daquele à sua frente. Eliminados eram encaminhados para o fundo e não voltavam à batalha. Famílias inteiras foram sendo eliminadas. As que sobravam, vencedoras, foram se enfrentando também, até ficar apenas uma família de cada lado na disputa. Sob o comando... Caralho, qual que é a metáfora para isso, velho? Qual que é a metáfora para isto? Ai, que... Franceline. Que isso, Franceline?
João Antônio mandou R$5. Boa tarde. Quando essa história vai virar o segredo de Brokeback Mountain? Eu não sei nem que áudio usar pra isso, porra. Peraí. Eu acho que a montanha, o alto da montanha, existe uma energia que o homem não tem conhecimento, né? Da montanha. Já não virou? Já não virou? Aí... Cadê? Eita. As famílias inteiras foram sendo eliminadas. As que sobraram vencedoras foram se enfrentando também até ficar apenas uma família de cada lado na disputa. Sob o comando de legendários, os que estavam de fora se aglomeraram em círculo ao redor e passaram a torcer pela família que representava seu lado inicial das batalhas. Era o ápice da testosterona em todo o evento. Desgraça Boa tarde. mandou R$5. Live mais 18, gostoso. Que isso, desgraça, que é uma live família. A gente tá aprendendo aqui como ser homem, a ser pai, né? Todo evento. Homens urravam ao... Essa cena, caralho. Essa cena é muito mais 18, mano. Encharcados de lama, vidrados no combate. A vitória da família do lado oposto foi muito comemorada por eles. E os outros? Do lado de cá, a música Amigos de Alguém para Amar. Do lado de cá. Os homens desanimados foram incentivados por legendários a bater palmas e reconhecer a derrota. E, na sequência, a gritar em coro por revanche. O Voice concordou e ordenou que todos se reorganizassem de joelhos para outra rodada. Meu Deus! Mas, quando eles estavam prestes a dar o comando para a nova batalha, o outro legendário do lado oposto da arena ergueu a mão e a voz, tomando a palavra para enfim passar a lição daquilo tudo. Caralho, chegou na lição. Chegou na lição. O que será que a gente vai aprender disso? O que será que nós vamos aprender disso? Oh, o áudio tá muito ruim. Eu vou tirar esse foninho para ver se melhora. Oxe. Vamos ver se vai melhorar. Perguntou por que estávamos lutando entre irmãos e disse que não havia sentido em batalhar contra nossos iguais. Por que você me fez batalhar então, porra? Que isso? E reforçou que as batalhas a serem travadas por homens de verdade são contra inimigos, na vida lá fora, no sentido de batalha espiritual. Encharcados de lama e sob o vento frio da noite, esperamos um bom tempo agrupados perto do lamaçal até que um legendário se levantou para falar sobre o sacrifício de Jesus na cruz. Não uma morte simples, mas uma tortura pública reservada aos marginalizados da sociedade. Era o anúncio do trecho final da jornada. Graças a Deus, estamos chegando. Gente, eu passei por todas as emoções junto, sabe? A merda, a sua merda você carrega, você não pode lutar com os iguais. Qual é a próxima lição? Qual é a próxima grande lição? Cada sedentarista carregaria uma tora de madeira, uma referência à via sacra. Achei que era uma referência a outra coisa. Bota aí na tela, Maxwell, bem devagarzinho. Achei que era uma referência a outra coisa. Em que Jesus carregou sua própria cruz para ser crucificado. E como símbolo do peso que os futuros legendários escolhiam levar dali em diante. João Antônio mandou R$5. E outro questionamento, numa escala entre Pânico na Neve e O Segredo de Brokeback Mountain. O quanto vocês estão dispostos a comer o amigo de vocês? Gente, eu sou muito quinta série pra isso, velho. Não tem a menor condição. O foninho não tá desligando. Ele simplesmente não quer desligar. Porra, que saco. Peraí. As toras empilhadas. Desliga.
Eu não escutei o que o João falou. Ele falou comigo ou ele falou com vocês? Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Reproduzir de novo o Live Pix. João Antônio mandou R$5. E outro questionamento, numa escala entre Pânico na Neve e O Segredo de Brokeback Mountain. O quanto vocês estão dispostos a comer o amigo de vocês? Que isso? Que isso? Que isso? Calma aí. Calma aí. Calma aí. Live família. Live família, pô. Calma aí. É nem sexta-feira ainda. Terça-feira, 5 horas da tarde. As toras estavam empilhadas. Cada uma com cerca de 1 metro de... Caralho! 1 metro de... Caralho! A minha mão... A minha não parecia mais pesada que meu mochilão. Mas o formato irregular incomodava. Desgraça mandou R$5. Tarde, como eu posso ajudar? Literalmente um encontro que 5 minutos na mão sem perder a amizade. Vocês escutaram o Pix? Ou zoou tudo? É zoeira isso. Não, caralho, parece zoeira mesmo, velho. Responde aí, vocês escutaram o Pix? Ou não? Escutamos. Ah, tá, beleza. Braço forte, mão amiga. É esse o lema. É esse o lema. Gente, ó. As toras, madeira, não tá falando de outra coisa. Parem com essas brincadeiras gostosas. Seguimos por uma trilha curta, iluminada por tochas. Às margens do caminho, entre arbustos, legendários liam repetidamente trechos bíblicos do livro de Isaías. No Velho Testamento, que traz profecias sobre a vinda e o sacrifício de Jesus, e de Mateus, no Novo. Esses narrando momentos da via sacra e da crucificação. Com as toras empilhadas. No fim do percurso, um gramado nos aguardava para um momento que lembrou, em muito, um culto evangélico. Assim como o da fogueira na noite anterior. Uma grande cruz, iluminada com LEDs, chamava a atenção bem do centro do espaço. Ladeada por 2 cruzes escuras mais baixas, como na Bíblia, em que Cristo foi crucificado entre as cruzes de 2 ladrões. Mano, eu vou muito pro inferno. Eu vou muito para o inferno. À direita, 2 legendários tocavam e cantavam louvores. E ao fundo havia 5 tonéis de metais, onde toras de madeira ardiam em chamas. Os tonéis eram vazados. Através de cada uma dava para ler uma letra, formando o nome Jesus. A mensagem sobre o sacrifício de Cristo foi tomada de comoção, assim como na noite anterior, com muito choro, joelhos no chão, orações e abraços. Ajoelhou, tem que orar. Logo diante, em silêncio e formação, paramos no local que lembrava cercanias dos sítios do primeiro dia e aguardamos. Umas dezenas de metros à frente, um letreiro se acendeu com a palavra Legendários. Entre nós e o letreiro havia um grupamento de legendários também em formação, que começou a gritar em coro algo que não havíamos ouvido até ali. Era o grito de guerra do Legendários. Ahu! Um deles perguntava, ao que todos os outros respondiam. Legendários? Sim, legendário. O que somos? Homens inquebrantáveis. Para que estamos aqui? Para fazer história. A serviço de quem? Jesus! E o que vamos fazer? Dar a vida pelos nossos amigos. Ahu! 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 Os amigos não era família? Não era família? Ao vencedor, as batalhas. As batatas. As batalhas.
sem talher. Ah, finalmente vai cozinhar batata. Aí sim. Agora eu botei fé. Finalmente vai cozinhar batata. De volta ao sítio de primeira noite, encontramos 2 longas mesas preparadas para o jantar. Diante de cada lugar, água, refrigerante e depois uma sequência simples de comida: batata, pão, linguiça e carne, servidos sem talheres. A batata parecia crua à primeira vista e arrancou olhares desconfiados. Teríamos que assar nós mesmos? Depois de tudo que passou... Ah, pronto. Mas depois de 3 dias de pouquíssima comida de acampamento, a primeira mordida foi avassaladora. Era, de longe, a melhor batata assada na manteiga que já comi. Ah, não acredito. Chega no final do retiro, o cara pergunta, porra, eu vou ter que cozinhar? Já não era pra ter aprendido? Meu Deus do céu. O clima era de confraternização plena. Quase 300 homens batendo papo em subgrupos, sentados ou em pé, durante o churrascão com 0 teor alcoólico, ao som do legendário que mandava hits do gospel na voz e violão. Parecia natural que daquele meio surgissem futuramente oportunidades de negócios, empregos e ajuda mútua, com tanta identificação envolvida. 169 homens, 2 chuveiros e o horizonte. Hoje perdeu 200 pessoas? Ficamos livres para montar as barracas e tomar banho. Havia 2 chuveiros ao ar livre para aqueles 169 participantes. Os legendários a serviço tinham chuveiros separados. Privilégios. De banho tomado, entrei na tenda e passei um tempo escrevendo e pensando em como seria a volta daqueles homens para suas famílias no dia seguinte. A atmosfera dava a entender que todos haviam abraçado o movimento por completo, sem ressalvas. Concluíram que o desgaste físico, a privação de sono e até mesmo as humilhações coletivas tinham função totalmente justificada no processo para se tornar um legendário. Concordo que, em alguns aspectos, muitos ali certamente voltariam melhores. Mas ouvi ao longo do retiro diversas lições e falas que reforçam o protagonismo e a liderança masculina de forma que beirava o inquestionável, por exemplo. A mulher era respeitosamente tratada como parceira que vai seguir e apoiar as decisões do homem, forçada de forma antinatural a tomar as rédeas apenas quando o marido está longe de Deus. Ouvi que diversos participantes só entraram nos legendários porque as mulheres fizeram a inscrição deles e praticamente os forçaram a ir. Muitas esposas fizeram as malas dos maridos. Também ouvi que uma família não tem como funcionar sem um homem à frente, e que cabe a ele, inclusive, a chefia espiritual do lar. Esse tipo de pensamento é a raiz de boa parte das críticas que o movimento recebe. O motivo da revolta é que estruturas como essas limitam o espaço da mulher na sociedade, reforçam o machismo e, por tabela, invalidam quem foge à regra, como a comunidade LGBTQIAPN+, além de outras questões como o racismo religioso, que também ganham força com o discurso. Ainda havia um dia pela frente. Ai, não acredito! Mais um dia dessa porra! Gente do céu, menor condição. A volta à cidade de Salvador ainda tinha algumas surpresas reservadas para mim. Eu tô há quantas horas lendo isso aqui? Que horas a gente começou? 4? É isso. Você coloca os homens no estado de fragilidade emocional, faz eles lidarem com a falta de paternidade, a questão da o que é ser homem, qual a sua referência masculina. E aí depois você pega todo esse momento, aproveita e enfia um monte de bagulho cristão e ideologia heteronormativa e machista, tá ligado? Então, assim... Porra! Podia ser bom. Mas aí tem que cagar, né? Tem que cagar o rolê. Tá vivendo o livro de autoajuda? Livro de autoajuda cristão. Café com Deus Pai? Gente, não vou ler o 4º dia. Eu leio o 4º dia? Fazer o meta de Pix para ler o 4º dia. Parar de gravar aqui. Então,
Caralho, 1h15. 1h15 de gravação. É isso. Legendários.